Salve galera, eu sou o professor Jax e vamos aí para mais uma resolução da nossa prova de linguagens do Enem 2020. E temos o seguinte texto: Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público, certo de que a língua portuguesa é emprestada ao Brasil, certo também de que, por esse fato, o falar e o escrever em geral, sobretudo no campo das letras, se veem na humilhante contingência de sofrer continuamente censuras ásperas dos proprietários da língua, sabendo, além, de que, dentro do nosso país, os autores e os escritores com especialidades, os gramáticos, não se entendem no tocante à correção gramatical, vendo-se diariamente surgir azedas polêmicas entre os mais profundos estudiosos do nosso idioma. Usando do direito que lhe confere a Constituição, vem pedir que o Congresso Nacional decrete o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Bem, aqui nós temos um texto que é separado em 3 momentos. Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, funcionário público. Isso aqui é a apresentação da pessoa. A partir daqui é passado uma linha de raciocínio que ele tem sobre o uso do idioma, português aqui no Brasil, da língua portuguesa no Brasil, certo? E ele passa a ideia de que existe, às vezes, censuras ásperas do que seriam os proprietários da língua, aqui é uma referência a Portugal, e ele ainda fala sobre o fato de estudiosos dos idiomas não concordarem muitas das vezes no tocante à correção gramatical. Então existem muitos problemas com a língua portuguesa. Então isso aqui é uma linha de raciocínio. Então o primeiro momento é apresentado uma pessoa, o segundo momento é apresentada uma linha de raciocínio sobre a utilização da língua portuguesa e um terceiro momento é feito um pedido, vem pedir que o Congresso Nacional é feito um pedido para resolver o problema apresentado previamente, que é o problema da utilização da língua portuguesa. Temos 3 momentos. Então vamos aqui para a nossa questão em si. Nessa petição da pitoresca personagem do romance de Lima Barreto, o uso da forma padrão justifica-se pela... Note, aqui não é uma questão de interpretação de texto, certo? O que está no texto não importa. Por quê? Porque ele não quer saber o que está no texto, ele quer saber por que o texto foi escrito na norma culta. Essa é a pergunta, tá bom? Então, letra A, situação social de enunciação representada. O nosso gabarito é a letra A, onde nós temos aqui, uma questão de apresentar uma pessoa, sua linha de raciocínio e um pedido. Então, essa pessoa ela enviou um documento, enviou um documento a quem? Ao Congresso Nacional. Então, isso aqui é uma coisa formal, deve ser feito de maneira formal. O próprio enunciado te dá uma dica do porquê é a letra A e está aqui, nessa petição. Então, isso aqui é uma petição, um documento redigido, foi enviado ao Congresso Nacional, que recebeu esse documento, ali é feita uma síntese do documento e é passado para o Congresso Nacional, certo? Então, se trata de uma situação formal, uma situação onde o uso da língua padrão é exigido, tá? Dentro da política e tudo mais. Letra A é o nosso gabarito. Agora, por que não é as outras letras? Digamos que você não tenha entendido muito bem a letra A, então a gente vai fazer por eliminação. Por que não é a letra B? Divergência teórica entre gramáticos e literatos. Note, isso está citado no texto, mas isso não justifica porque o texto está escrito na norma padrão, certo? Nós podemos falar sobre isso. Fulano de tal acha que o gabarito da questão do Enem, da prova de português é tal, ele é professor de português, mas um outro professor de português acha que o gabarito é tal. Há uma divergência. Nós podemos falar sobre essa divergência sem ser formal, tá? Então, ter isso no texto não justifica porque que o texto está escrito na linguagem, na norma padrão, ok? Letra C, pouca representatividade das línguas indígenas. Bem, é citado bem no finalzinho do texto o Tupi-Guarani, mas a utilização do Tupi-Guarani seria para resolver o problema que temos com a utilização da língua portuguesa, que é lá as censuras e tudo mais, a divergência entre os estudiosos, mas
Não é por questão de representatividade, em nenhum momento ele disse, devido ao fato de termos poucos falantes do Tupi-Guarani, devemos adotar o Tupi-Guarani como a língua oficial do povo brasileiro. Não foi isso que ele disse. E mesmo que ele tenha dito isso, que ele tivesse dito isso, ainda assim não justifica porque que o documento está na norma padrão, está bem escrito e tudo mais, certo? Letra D, então a letra C não é ok, certo? Letra D, atitude irônica diante da língua dos colonizadores. Aqui faria sentido se ele tivesse enviado uma carta para Portugal, e aí ele estaria usando uma certa atitude irônica. Mas em nenhum momento você não consegue perceber dentro do documento um tom de ironia. Até porque o documento ele foi escrito por uma pessoa, foi sintetizado, certo? O pedido dele em si, isso é importante. Não é esta carta, isso aqui não é a carta que ele escreveu. Ele fez uma carta e alguém dentro lá, trabalhando para o Congresso, sintetizou. Pegou, ó, esse cara enviou, essa aqui é a linha de raciocínio dele e esse é o pedido dele. Então, essa aqui não é a carta escrita por Policarpo Quaresma. Essa aqui é uma síntese do documento que provavelmente ele enviou e essa síntese é que é levada ao Congresso Nacional. E ela tem que estar na norma padrão, certo? Então, não existe essa atitude irônica dentro de uma petição que é enviada ao Congresso Nacional. Até porque ironia, em alguns textos, muitas das vezes, pode causar confusão. Então, as pessoas que vão ler o texto podem não entender a ironia e tomar uma atitude contrária àquilo que você estava solicitando. Então, não é legal ter ironia em petição, certo? Então, não é a letra D. Letra E, tentativa de solicitação do documento demandado. Então, olha só, aqui muita gente marcou a letra E porque juntou essa ideia bem aqui no finalzinho, vem pedir que o Congresso Nacional decrete. Esse vem pedir dá a ideia de solicitar. Ele veio solicitar que o Congresso Nacional. Só que ele não está solicitando nenhum documento. Ele está solicitando uma ação, uma atitude do Congresso Nacional. Essa atitude seria decretar o Tupi-Guarani como língua oficial e nacional do povo brasileiro. Então, o que torna a letra E uma questão errada é a questão de solicitar documento. Não há nenhuma solicitação de documento demandado no texto, tá bom? Então, por eliminação mesmo, ainda assim conseguiríamos entender que o nosso gabarito é a letra A, tá bom? Espero que vocês tenham curtido essa resolução. Não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!